I'm back. I will be the winner. Fight! Saudações. Conectivos lógicos. A conjunção. O Joãozinho já está a ficar aborrecido. No vídeo de hoje vamos dar exemplos do mundo do futebol. Talvez assim anime. Estes dois conjuntos representam a classificação final da fase de grupos, do grupo A e do grupo C, respectivamente. Podemos concluir que Portugal venceu e a França venceu. Se repararem, a frase Portugal venceu e a França venceu não é mais do que a junção das duas frases. A primeira, Portugal venceu. A segunda, a França venceu, pela partícula I. Em gramática, chamamos a esta junção de duas frases uma conjunção. Em lógica, utilizamos o V pequeno virado para baixo para simbolizar o operador da conjunção, o I. Em gramática, a conjunção de duas frases pode dar-se pelo I, pelo mas, pelo também, pelo que ou simplesmente pela vírgula. Mais do que uma frase utilizada avulsamente em qualquer jornal desportivo, para nós, em lógica, esta frase reveste-se de especial interesse. Se não, vejamos. Analisando a primeira frase da conjunção, Portugal venceu, esta frase permite uma valoração verdadeiro-falso. Portugal venceu. Eu posso dizer isto é verdadeiro ou isto é falso. Posso dizer no campeonato tal, no jogo tal, à hora tal, Portugal venceu. E então declaro, é verdade que Portugal venceu. Em lógica, esta frase é uma frase sentencial declarativa. Consoante as circunstâncias, pode ser-lhe atribuído um valor verdadeiro ou falso. E como já tínhamos visto, em lógica, a uma sentença declarativa chamamos uma proposição. Daí adveio o nome da disciplina, lógica proposicional. Assim, uma conjunção é uma proposição composta, pois é o resultado da junção de duas proposições simples. Portugal venceu é uma proposição simples. A França venceu é uma proposição simples. Como estão unidas pelo operador, pelo conectivo lógico, formam então uma proposição composta. Eu, quando determino um universo de discurso, com a respectiva atribuição de sentido às variáveis, tendo em vista a tradução desta sentença declarativa, desta proposição para a linguagem artificial, eu deixo de designar P e Q por variáveis e passo a designá-las por proposições. À variável P foi atribuída a proposição Portugal venceu. Então, doravante, quando vejo P e quando menciono P, sei que P representa a proposição Portugal venceu. Logo, passo a referir-me a P como a proposição simples P, a Q como a proposição simples Q, a P e Q
como a proposição composta P e Q. Agora que a determinação do universo de discurso está resolvida, eu vou construir uma tabela de verdade para testar as possíveis combinações entre as proposições. Ou seja, vou ter interpretações em que P é verdadeiro e Q é verdadeiro, em que P é verdadeiro e Q é falso, em que P é falso e Q é verdadeiro, e em que ambas são falsas. Quantos valores de verdade pode assumir cada proposição? 2. Ou verdadeiro ou falso. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Então, quando calculo o número de linhas de uma tabela de verdade, sei que tenho que ter esse fator em conta. Se tenho uma proposição, multiplico 2 por 1. 2, referente às duas possibilidades, verdadeiro ou falso. 1, a proposição, no caso de ser só uma. Se fosse só uma proposição, a tabela teria 2 linhas. Se adicionar outra proposição, vou multiplicar o resultado anterior por 2. Assim tínhamos 2 linhas. Com mais uma proposição, passamos a ter 4 linhas. Se tivermos 3 proposições, serão 8 linhas. Se tivermos 4 proposições, serão 16 linhas. E assim por diante. A cada nova proposição que adiciono, multiplico o número de linhas que tinha anteriormente por 2. Cada nova proposição significa que tenho que multiplicar uma vez mais por 2 o número de linhas que já lá estava. Neste caso, são 2 proposições simples. As proposições compostas não contam para o cálculo do número de linhas. Para a proposição P, temos 2 vezes 1, 2 linhas. Adicionamos Q, então multiplicamos uma vez mais por 2 e ficamos com 4 linhas. Iniciamos o preenchimento da tabela. Na linha da proposição P, olhando na vertical, temos verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Na linha da proposição Q, temos verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Quando lemos as linhas na horizontal, ficamos com P verdadeiro, Q verdadeiro na primeira, P verdadeiro, Q falso na segunda, P falso, Q verdadeiro na terceira e P falso, Q falso na quarta. Isto vai ficar melhor percebido quando, ao invés de 2 proposições simples, tivermos tabelas com 3, 4 ou mais proposições simples. Importa perceber que estas são todas as combinações possíveis entre 2 proposições, quando submetidas a um sistema de valoração binário. Agora vamos partir do princípio que a proposição composta Portugal venceu e a França venceu é uma proposição com valor verdadeiro. Isso é indiscutível. Esta frase estava em todos os jornais desportivos. Olhando então para a primeira linha da tabela de verdade, na primeira interpretação, o que é que temos? P é verdadeiro, Q é verdadeiro. Como resultado, temos P e Q verdadeiro. Numa conjunção, a única possibilidade de termos um valor verdadeiro é quando ambas proposições simples têm valor verdadeiro. Portugal venceu é verdadeiro. A França venceu é verdadeiro. Logo, Portugal venceu e a França venceu é verdadeiro. Não se esqueçam nunca que estamos a ter como referência a nossa frase em linguagem natural.
e o nosso universo de discurso validados pela informação que obtivemos dos jornais desportivos. É neste sentido que podemos afirmar que algo é verdadeiro ou falso, neste contexto. Assim, P é verdadeiro, Q é verdadeiro, logo P e Q é verdadeiro. Se eu, num programa de computador, determinar que a sentença "a Lua é quadrada e o Sol é frio" é uma sentença verdadeira, o meu computador vai registar sempre como verdadeiro que a Lua é quadrada e o Sol é frio. A lógica proposicional é uma aproximação ao mundo real, mas não é o mundo real. É um mundo artificial criado e determinado por nós, com os seus limites e as suas lacunas. Uma tentativa de representação do real, por vezes sujeita a contrassensos, ambiguidades que inevitavelmente surgirão no nosso caminho. Na segunda interpretação da nossa tabela de verdade temos P verdadeiro, Q falso. Logo, P e Q retorna falso. Estamos a dizer que Portugal venceu e a França não venceu. Na terceira interpretação temos P falso, Q verdadeiro. Logo, P e Q retorna falso. Estamos a dizer que Portugal não venceu e a França venceu. Na quarta interpretação temos P falso, Q falso. Logo, P e Q retorna falso. Estamos a dizer que Portugal não venceu e a França não venceu. A conjunção só tem uma única interpretação verdadeira. Quando ambas proposições simples têm valor verdadeiro. Para facilitar a explicação, dizemos que a conjunção é verdadeira quando as proposições simples são ambas verdadeiras. Obviamente que, se no lugar das proposições simples tivermos proposições compostas, a regra mantém-se. A conjunção só retorna valor verdadeiro se ambas as proposições compostas tiverem valor verdadeiro. É mesmo só uma questão de facilitar a explicação. O mais correto, em vez de dizer as proposições simples ou as proposições compostas, seria dizer os termos da conjunção. Quando ambos os termos da conjunção são verdadeiros, a conjunção é verdadeira. E o mesmo para os demais conectivos lógicos que analisaremos a seguir. Round 2. Round 2. Conectivos lógicos. A disjunção. Os conectivos lógicos têm como função conectar duas sentenças. As sentenças podem ser expressas em linguagem natural, em batidas de música techno, como vimos anteriormente, mediante expressões matemáticas e através de circuitos elétricos. Se o meu circuito está desligado, off, tem um valor falso. Se está ligado, on, tem um valor verdadeiro. A lógica permite a manipulação de circuitos elétricos de forma ágil e segura. Os processadores dos nossos computadores são um conjunto de alguns milhões de microcircuitos manipulados mediante
a utilização da lógica. Na tabela de verdade da disjunção do conectivo lógico ou, vamos usar um aparelho imaginário para exemplificar em que consiste a disjunção. É um aparelho que, quando tem P com valor verdadeiro, fica ON. Quando tem Q com valor verdadeiro, também fica ON. E quando tem simultaneamente P com valor verdadeiro e Q com valor verdadeiro, também fica ON. Somente quando ambas proposições simples, P e Q, têm valor falso, o aparelho fica OFF. Assim, tal como no aparelho, a disjunção retorna valor verdadeiro se P tem valor verdadeiro e se Q tem valor verdadeiro, simultaneamente. Como podemos observar na primeira linha da tabela de verdade, na primeira interpretação. P tem valor verdadeiro, Q tem valor verdadeiro. Então, a disjunção, representada pela proposição composta P ou Q, tem valor verdadeiro. Na segunda interpretação, temos P verdadeiro e Q falso. A disjunção P ou Q retorna verdadeiro. Na terceira interpretação, temos P falso e Q verdadeiro. Também neste caso, P ou Q retorna verdadeiro. Poderão perguntar, então, mas a disjunção P ou Q, de acordo com o senso comum, parece ser uma questão de opção, em que ou optamos por P ou optamos por Q, não pelos dois simultaneamente. Aqui trata-se da disjunção inclusiva, ou seja, eu tenho duas hipóteses de validação. P valida o argumento ou Q valida o argumento. Cada uma delas, por si, isoladamente, é suficiente para validar o argumento. Mas o sistema registra também como válido quando surgem as duas em simultâneo. A disjunção exclusiva que analisaremos está mais próxima do senso comum, pois não permite uma validação simultânea. Na quarta interpretação temos P falso, Q falso. Logo temos P ou Q falso. A expressão P ou Q obriga a que pelo menos um dos seus elementos seja verdadeiro para ser verdadeira. Neste caso, tendo P falso e tendo Q falso, o sistema não encontra nenhum dos fatores necessários para validar o argumento. Round 3. Round 3. Na lógica matemática, não atribuímos proposições, sentenças da linguagem natural, às variáveis. A lógica matemática é uma lógica apenas formal, simbólica. Assim, por vezes, há uma certa dificuldade em articular as sentenças da linguagem natural com a dinâmica do simbolismo da lógica matemática, que por norma prevalece. Deixo, no entanto, este exemplo de uma proposição em linguagem natural. No Portugal-Espanha, os membros da equipa de arbitragem eram de Andorra ou eram da Argentina. A P atribuímos eram de Andorra. A Q atribuímos eram da Argentina. Analisando a primeira interpretação da tabela de verdade, podemos concluir: P é verdadeiro, Q é verdadeiro, logo P ou Q é verdadeiro.
Nesta interpretação, com o P, estamos a dizer que, no Portugal-Espanha, os membros da equipa de arbitragem eram de Andorra. Com o Q, estamos a dizer, no Portugal-Espanha, os membros da equipa de arbitragem eram da Argentina. Uma possível leitura é que, para prejudicarem Portugal ainda mais, arranjaram maneira de, na equipa de arbitragem, haver elementos de Andorra e de haver elementos da Argentina. Para o argumento ser válido, teria de ser satisfeito com elementos de Andorra ou com elementos da Argentina, sem excluir, no entanto, a possibilidade de haver elementos de ambos os países. Na segunda interpretação, temos que os membros da equipa de arbitragem eram de Andorra, o que é suficiente para satisfazer P ou Q. Na terceira interpretação, temos que os membros da equipa de arbitragem eram da Argentina, o que também satisfaz P ou Q. Na quarta e última interpretação, temos que, no Portugal-Espanha, os membros da equipa de arbitragem não eram de Andorra e não eram da Argentina, o que não satisfaz P ou Q. E, portanto, o resultado retorna falso. Vamos continuar a analisar os conectivos lógicos no próximo vídeo. Não perca! Conectivos lógicos, parte 2. Até lá. Saudações. You win!